Bruno Henrique está suspenso pelo cartão amarelo recebido em 2023, mas a pena do atacante rubro-negro será menor do que aquela aplicada em Dudu por xingar Leila Pereira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre o tema e fala também a respeito da janela de transferências. O seu clube teve lucro ou prejuízo entre compras e vendas? Já o Flamengo lidera com muita folga um ranking ligado à mídia digital. Preciso falar sobre o Flamengo, que marcou reunião para renovação de contrato de Arrascaeta. As últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo com reunião para renovação de contrato de Arrascaeta. Excelente notícia para o torcedor rubro-negro. Demorou, mas o Flamengo enfim se conscientizou de que é hora de renovar o contrato do meio atacante uruguaio. Vale a lembrança de que em março o empresário dele, o Daniel Fonseca, esteve no Rio de Janeiro para conversar com o José Botto para mostrar a intenção de uma extensão do contrato por parte do jogador. O Botto disse não é hora de tratarmos sobre isso, o Flamengo tem outras prioridades. Mais para frente a gente chama vocês para discutir essa renovação. Pois bem, esse chamado aconteceu. O telefone do Daniel Fonseca tocou, do outro lado da linha o José Botto convidando ele para vir ao Brasil para uma discussão de prorrogação do contrato. O Daniel disse que estava resolvendo outros assuntos no México e que vem ainda nessa semana para o Rio de Janeiro para esse encontro. A tendência é que a renovação aconteça, até porque o Arrascaeta quer muito continuar no clube. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2026 e deve ser prorrogado para 2028. Mas, por conta dessa demora proporcionada pelo Flamengo, a tendência é que a renovação fique mais cara. É que nesse intervalo de tempo, entre março e setembro, o Flamengo contratou 3 jogadores para ganhar mais de 2 milhões de reais por mês. Samuel Lino, Saúl e Jorginho. E certamente o Arrascaeta, até por tudo que está jogando, são 30 participações em gol na temporada, com 17 gols e mais 13 assistências, vai exigir uma compensação financeira parecida à dos atletas contratados do futebol europeu. O torcedor do Flamengo não deve se preocupar em relação a essa renovação, tem tudo para acontecer, mas essa questão do salário vai ficar certamente mais caro. Bora falar agora sobre o ranking digital dos clubes. O Ibope faz um levantamento de tempos em tempos para entender como é que andam os times em relação a seus torcedores e movimentações somando todas as redes sociais. E dá para dizer que o Flamengo vence de lavada a concorrência quando o assunto é número de inscritos. No Facebook, no X, no Instagram, no YouTube e no TikTok. O Flamengo lidera em todas essas plataformas e tem um total acumulado de incríveis 64 milhões de seguidores. Só para você entender, a segunda colocação é do Corinthians, com 41 milhões, a gente está falando de uma diferença de 23 milhões de reais a favor do Flamengo. A terceira colocação é surpreendente e tem tudo a ver com o Neymar. O Santos se tornou o terceiro time com mais seguidores no país, com 25 milhões e 600 mil, ultrapassando, por exemplo, o Palmeiras, que é o quarto, com 24 milhões e 200 mil, e o São Paulo, que é o quinto, com 23 milhões. Importante registrar também que o São Paulo voltou ao top 5 depois de 7 meses de ausência. O sexto lugar é do Vasco, são 13 milhões e 900 mil. Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Fluminense aparecem completando o top 10. Só para registrar, a minha Portuguesa aparece na 34ª colocação. Confesso que fiquei surpreso com a boa posição para o meu time do coração. Quero te atualizar agora sobre o saldo da janela de transferências do futebol nacional. A última janela ocorreu no futebol brasileiro e se encerrou nessa terça-feira às 23h59, certo? Quero contar que foram movimentados quase 3 bilhões de reais entre compras e vendas. 109 contratações a um custo de 1 bilhão 114 milhões de reais e 50 vendas a um custo de 1 bilhão 719 milhões de reais. 13 clubes terminaram com lucro nas negociações, ou seja, a receita com vendas superou o gasto com compras. Os times que tiveram lucro, o Botafogo foi o maior deles, com 196 milhões de reais de lucro, 5 compras e 5 vendas. São Paulo registrou um lucro de 131 milhões de reais, seguido pelo Fluminense com 125 milhões, pelo Flamengo com 99 milhões, o Vasco teve um lucro de 51 milhões contra o Internacional, que teve um lucro de 50 milhões. Ainda ficaram no azul
O Palmeiras com 31 milhões de reais, o Fortaleza e o Grêmio com 21 milhões de reais, o Corinthians com 14 milhões, o Santos com 12 milhões e o Ceará com apenas 1 milhão e 100 mil reais de lucro. As equipes que tiveram prejuízo: Juventude gastou 200 mil reais a mais do que arrecadou com transferências de atletas. O Sport teve um déficit de 2 milhões de reais. Bragantino gastou 28 milhões a mais do que arrecadou, enquanto o Cruzeiro e o Bahia chamaram atenção. A Raposa investiu 70 milhões a mais do que arrecadou, contra o Bahia que investiu 91 milhões de reais a mais. Você deve ter sentido falta do Mirassol e do Sport, eles ficaram no 0 a 0. Reforços, compras e vendas de atletas não tiveram custo. Hora de falar sobre o Flamengo. Bruno Henrique foi julgado e condenado pelo STJD nessa quinta-feira, mas calma. Ele escapou daquele risco de punição por 2 anos por conta de uma participação em relação às apostas esportivas. Bruno Henrique estava sendo investigado depois de levar um cartão amarelo no jogo contra o Santos em 2023. A polícia conseguiu comprovar que ele havia alertado o irmão a respeito desse cartão antes do jogo. O irmão fez uma aposta, além de amigos do irmão do Bruno Henrique, e existia o risco de o atacante do Fla pegar até 2 anos de gancho. Decisão do STJD foi de suspensão por 12 partidas, além de uma multa de 60 mil reais. Os auditores, 4 votos a favor da condenação, 1 pela absolvição, eles entenderam que houve uma violação da ética esportiva e aplicaram a pena do artigo 243-A. Importante lembrar que o Bruno Henrique terá a condição de jogar as partidas da Libertadores da América, até porque essa pena de 12 jogos se aplica apenas a competições da CBF, como por exemplo o Campeonato Brasileiro. E é importante lembrar que o Flamengo vai recorrer da decisão e, enquanto espera por uma decisão outra, vai também pedir um efeito suspensivo para que o Bruno Henrique possa continuar atuando até um novo julgamento. Só a título de comparação é legal a gente fazer uma comparação. Recentemente o Dudu, atacante que hoje pertence ao Galo, pegou uma suspensão de 6 partidas e de 90 mil reais de multa por ter xingado Leila Pereira em suas redes sociais. Ele se referiu à presidente do Palmeiras como um VTNC, siglas que você já sabe de que palavrão se tratam, né? Leila Pereira entrou com um processo contra o Dudu. Eu nem acho que o xingamento de um jogador contra uma ex-presidente é motivo de punição na esfera esportiva, no STJD. Mas ainda assim, o Dudu acabou pegando 6 jogos de gancho e 90 mil reais. Pergunta que eu deixo para você: se um jogador que xinga uma ex-dirigente pega 6 jogos e toma uma multa de 90 reais, vocês acham que a condenação do Bruno Henrique de 12 partidas e 60 mil reais de multa está dentro dos conformes, faz parte da realidade? Gostaria de saber muito a sua opinião, já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? Suspensão do BH é uma brincadeira, é rir da cara do esporte brasileiro, ficou muito barato nesse caso, o crime compensa e muito. A mensagem é do Fábio Bonetti. Vamos lá, né? Só para retomar e finalizar esse assunto. Vários jogadores pegaram 360 dias, outros 720 dias de gancho, de suspensão. Enfim. Então é isso, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente dele aqui, o maior clube de todos os tempos. A gente fala realmente dele, do Mengão Todo-Poderoso do Flamengo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa aí também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos com tudo para cima. Tchau, tchau, fui.